Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar sinais no Django, tá? Nesse exemplo a gente vai estar utilizando o post-save. Com base aqui na documentação tem alguns exemplos, tá? Algumas funções aqui. O que eu mais utilizo é o post-save. Toda vez que eu salvo, por exemplo, eu crio um usuário. Quando eu criar um usuário eu vou criar uma instância em outro modelo. Então eu utilizo o post-save para estar fazendo isso. Existem outros aqui para testar. A partir do método que eu vou mostrar nesse vídeo, que é o do post-save, você consegue estar aplicando nos outros aqui também, que é o pré-save. Antes tem o post-init e tem o delete e só. E aqui são algumas configurações do tipo de campo, many field, como que ficaria esse tipo de instância, né, quando a gente cria. Mas nesse caso aqui vai ser o post-save, tá? Deixa eu traduzir aqui para mostrar para vocês como que ele é. Assim como o pré-save, ele será enviado no final do método save, tá? A gente tem aqui o modelo, por exemplo. A gente tem aqui um modelo que a gente vai fazer, modelo do usuário, tá? A gente cria aqui. A partir do momento que a gente criar um user, pessoal, ele vai criar uma instância no meu outro modelo que a gente vai chamar de profile. Esse modelo aqui, eu vou ter um usuário. E nesse modelo aqui eu vou ter também um relacionamento com essa tabela aqui, que vai ter um campo, um foreign key do meu user. Então, quando eu salvar, eu criar um usuário aqui nessa tabela, eu vou ter aqui o meu campo vai receber uma instância, né, o meu campo usuário, e vai salvar esse user aqui que a gente acabou de criar. Ele vai salvar aqui nessa tabela. E nisso a gente utiliza o post save, tá? Então vamos para a prática que eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Aqui a documentação, vocês acessam aí, certo? E o nosso primeiro passo, eu vou vir aqui no projeto, no nosso MyApp, eu vou colocar aqui no meu modelo, a gente vai criar uma classe. A gente vai criar aqui uma classe. Eu chamei aqui de MyProfile, tá? MyProfile vai ter dois campos por enquanto. O primeiro campo é o user. O user, ele tem aqui um modelo chamado one-to-one field. Significa que eu estou relacionando aqui com o meu modelo user, daqui do meu contrib auth do Django, tá? Onde eu crio o meu usuário. Eu estou relacionando um para um. Significa que um usuário, ele vai ter somente um perfil, então eu uso esse daqui. E aqui é a configuração normal, né? OneDelete, multicascade. Se eu deletar o meu usuário, que eu tenho aqui nesse modelo que eu acabei de criar, o perfil automaticamente vai ser deletado. E aqui um related name eu chamei de profile. Se a gente quiser utilizar aqui. E outro campo, descrição. Poderia ter outros campos aqui, mas eu vou simular somente com descrição, que é um tipo char field até 100, certo? Se eu registrar aqui esse modelo, o que acontece? Eu venho aqui em admin, eu vou registrar, eu vou chamar aqui myProfile, né? myProfile e vamos rodar um make migrations aqui. Ele deu erro aqui, char field tá escrito errado. É char field. Criei aqui o meu modelo, roda migrate, né? Para registrar, python-manage.py, run server. Se a gente acessar aqui, pessoal, eu tenho aqui o meu modelo, ó, my profiles. E aqui em profiles, se eu adicionar um profile, eu tenho um campo, ó, user, e eu tenho aqui meus usuários, certo? E descrição. A partir do momento que eu criar um usuário aqui, ele tem que criar uma instância e criar o meu perfil, certo? Como que a gente faz isso? A gente adiciona aqui, ó, no nosso models.py, a gente vai adicionar uma nova função, né? A gente importa essas duas bibliotecas, que é a do Django Signals, que é o post save, e também a gente vai importar o receiver. Então a gente diz que quando a gente adiciona essa linha aqui, a gente está dizendo que que o meu sender, a gente vai colocar o modelo que inicial, que é o user, tá? Esse user é quando a gente criar um usuário, tá? No Django, aí ele vai rodar essa função e primeiro, se for se for o método create. Se for o método create, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui myProfile.object.create, ele vai criar uma instância nesse campo aqui, user, aí eu pego a instância e coloco aqui, a instância que vem desse modelo aqui, certo? Se a gente testar, olha como que vai funcionar. Eu rodo aqui, lembrando, eu não tenho nenhum profile. Se eu clicar aqui em usuário e adicionar um novo usuário, aqui, e eu clicar aqui em salvar,
Beleza? Se eu clicar aqui em My Profiles, ele criou aqui a instância Gabriel. Tá vendo? Só que ele não preencheu os outros campos porque a gente também não colocou mais nada aqui, né? Poderia definir um campo description igual a descrição. Você poderia fazer isso, porque toda vez que criar um novo usuário, ele vai ter esses dois campos aqui preenchidos, tá? Por exemplo, eu vou adicionar aqui um novo usuário. Eu adiciono aqui um usuário, certo? Adicionou. Se eu vim aqui em My Profiles, ele adicionou uma outra instância aqui, já criou um perfil. E eu venho aqui, ó, ele adicionou a descrição e Bruna, tá? E é assim que a gente cria uma instância partindo do modelo, certo? Bem legal, né, pessoal? É muito útil utilizar isso exatamente para esse tipo de configuração, né? Quando a gente tem aqui uma rota de perfil, né? E eu crio um novo usuário e automaticamente já crio o perfil desse usuário. Isso é muito comum. Aí já cria o perfil, aí o usuário entra e edita esse perfil, tá? Lembrando só para método create, porque quando tiver algum update, ele não precisa fazer isso novamente, né? Não precisa rodar. Então a gente coloca essa condiçãozinha aqui. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.